e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Carlos para mais uma aula de história. Eu fiz essa introdução com esse canto com a voz mais grave, né, para remeter à ideia lá da canto gregoriano, coisa parecida, que a gente ia falar de um assunto aqui. Bem, deixa pra lá. Vamos falar de um assunto aqui que é reforma protestante. Eu quis fazer estabelecer uma relação entre a entonação da voz e aquele período, mas acredito que não deu certo, né? Mas vamos lá. Bem, reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Mais uma, transformação, religiosa para a época moderna, que acaba, rompendo, aquela unidade do cristianismo ocidental, e acaba transformando, de forma muito significativa, a estrutura, eclesiástica, a própria religião. Logicamente, teríamos, posteriormente a essa reforma protestante, teremos uma aula a respeito, temos uma aula a respeito da própria reação da Igreja Católica, diante dessa conhecida reforma protestante, o protestantismo. O nome de estudo, uma reforma protestante, protestava contra a estrutura então vigente da própria Igreja Católica, algumas críticas, algumas, mas vamos a elas. A reforma protestante, bem, nós temos aqui, tá. Vamos à ideia então, vou trazer um conceito aqui, pessoal, de reforma protestante, para ficar o mais claro, o mais didático possível, E com essa letra, agora sim, eu vou caprichar um pouquinho, nessa letra, que vocês estão acostumados com alguns rabiscos. Vamos ao conceito. Reforma protestante. Conceito breve, Transformação religiosa que rompeu bem, basicamente, só para efeito de memorização, reforma protestante, transformação religiosa que rompeu a unidade do cristianismo, ou seja, há um certo, não é romper com o cristianismo, é desmembrar, fragmentar, não sei se cabe essa palavra aqui, mas é desmembrar a estrutura, da concepção que tinha, que se praticava do cristianismo. Então entenderemos isso no decorrer dessa aula, quem foram os grandes nomes, os precursores, dessa reforma protestante. Também é importante entendermos o porquê. Bem, estamos ali naquele momento pós-Idade Média, Esse é o contexto da reforma protestante. Então, na Idade Média, sabemos, é sempre importante retomar, vocês estão cansados de saber? Não, a gente fixa a partir dessas lembranças, dessas associações entre essa reforma e o período Idade Média, a Idade das Trevas. Nesse sentido, a reforma protestante surge junto com, no que diz respeito à própria religiosidade, o cristianismo, como uma espécie paralelo ao Renascimento,
Beleza? Vamos nessa então, vamos às causas. Bem, qual o porquê, né? O porquê de reformas? Bem, essas práticas, né, da Igreja Católica, então, na Idade Média, suscitaram, né, geraram várias críticas. Algumas das causas que, né, movimentaram essa reforma, né, empreendida pelo alemão Martim Lutero, algumas causas. Os próprios integrantes do clero, segundo, né, as críticas, né, as motivações, eles aparentavam, demonstravam uma falta de preparo, né, segundo os críticos, uma falta de preparo no que diz respeito à própria função religiosa, né, levando em conta algumas práticas que enumeraremos aqui, né. Então, se diziam sacerdotes, né, mas com esses intermediários sacerdotes se mostravam extremamente incompetentes, né, para conduzir, então, para intermediar essa relação entre a própria população e Deus, né. Então, ficava assim, uma das críticas, né, realizadas pelos opositores, né. Outra questão importantíssima, né, nesse contexto é a corrupção, né, corrupção no clero. Vamos entender como ela se dava, né. Caso vocês nunca tenham ouvido falar nesse termo relacionado à igreja, a corrupção no clero se manifestava, né, pela própria manipulação, né, dos fiéis, ou seja, o comércio, né, um comércio fraudulento que era aplicado pela igreja, naquela venda, lembra-se da venda das indulgências, né, realizadas pela própria Igreja Católica, ou por membros da Igreja Católica, a ideia de vender o perdão. Assunto delicado, delicadíssimo, a ideia de vender o perdão. Como se comprava o perdão? Já no período do feudalismo, né, comprava-se, né, até mesmo a partir do trabalho, né, do trabalho ali agrícola. Naquela época dos senhores feudais, a igreja também atuava com essa venda de indulgências, né, ou seja, comprar a salvação, comprar a entrada no céu, the stairway to heaven. Bem, essa foi uma das motivações, né, uma das críticas, né, também muito claras àquela situação vigente ali na Igreja Católica. Complicado isso, muito complicado, um assunto complicado, delicado, porém histórico. Além da corrupção, tínhamos outro aspecto, né? O que motivou, né, essa reforma. Vejam bem que motivo interessante, né? Aumento dos estudos religiosos. Bem, o que significou esse aumento dos estudos religiosos? Claro que com a utilização da imprensa, a possibilidade de se obter, né, de se produzir mais exemplares da Bíblia, né, ficou muito claro. Então, quanto mais exemplares, mais pessoas, né, tendo acesso, ou estudiosos, né, essas versões, essas impressões da Bíblia, exemplares acabam chegando às mãos de estudiosos. E como vocês sabem, conhecimento, né, conhecimento é poder, né, conhecimento é uma possibilidade de transformar. Conhecimento, né, ele traz inúmeras possibilidades. Sendo assim, a divulgação, né, desses textos sagrados e outras obras acaba
trazendo algumas novas interpretações, né, sobre a Bíblia, outro assunto delicado, né, a ideia de interpretação da Bíblia. Uma corrente também que apareceu, né, diante desses estudos bíblicos, que buscava, né, também algumas vertentes, né, que traziam que a busca pela salvação se dava através da fé, contrapondo, né, algumas ideias já da própria corrupção ali, né? A salvação vem por onde? A salvação vem pela fé, baseada, né, nas ideias de Santo Agostinho. Então, a salvação viria pela fé e não por trocas, né, por pagamentos de indulgências, né? Então, outras ideias contrariavam, né, a igreja, já baseados em Tomás de Aquino, né, grande Tomás de Aquino, que trazia o seguinte preceito, né, que a fé, juntamente com as boas obras, trariam, sim, a salvação. Então vejam bem, a partir desses estudos, né, baseado em Santo Agostinho, baseado em Tomás de Aquino, traziam ideias de que em um momento a fé traria a salvação, em outro, a fé e as boas ações, as boas obras trariam então a salvação. Então, algumas das causas, né, algumas das ideias trazidas nesse período de reforma protestante. Vamos nessa. Bem, aí ainda temos alguns aspectos, né, a ressaltar sobre essas causas, né? Bem, para dar continuidade, a igreja, como trouxemos em outras aulas aqui, era detentora de grandes propriedades, né? Extensões de terras, recebia tributos feudais, né? Então, passa, né, a ser até uma concorrente dos monarcas absolutistas, né, na época. Então, isso acabou ficando complicado, né? Essa concorrência de ordem de poder, de ordem econômica, financeira. Os próprios camponeses também descontentes com a igreja, né, naquela relação lá de as igrejas, alguns bispos, né, que também se manterem às custas do trabalho desses camponeses, né, tanto nos campos quanto nas cidades. Então, momento já de que a estrutura da igreja se encontra balançada. Eram práticas, né, praticamente capitalistas, né? Existe um termo aqui, né, a ideia conhecido como tomismo, né, que ocorre nesse contexto, né? A partir do lucro, né, obtido a partir de venda de artefatos, vamos chamar assim, relacionados à própria imagem de Jesus Cristo, ou seja, comercialização, né, tudo aquilo que trazia lucro, né, de forma banalizada, podemos dizer assim, né, e também como eu já mencionei, né, aquela venda de indulgências. Isso compõe, então, as causas, né, da reforma protestante. Chegamos, finalmente, né, àquele personagem principal, né, dessa reforma, que é Martinho Lutero. Vou colocar aqui as datas, né? Para a gente entender em que contexto, né? Em que contexto ele surge, né? Ele aparece com... Ih, fiz bobagem. Novamente, Martinho Lutero. Bem, Martinho Lutero era um monge alemão, né?
monge agostiniano, né, pelas ideias de Padre Agostinho, e professor, né, professor de universidade, com um senso crítico, né, relativamente aflorado. Então ele condenava algumas práticas que foram se tornando constantes e comuns, né, dentro da Igreja Católica, a partir compõem aquelas causas ali, né, que a gente enumerou há pouco. Então, a partir disso, né, preciso apagar novamente isso aqui. A partir disso, né, revoltado, né, extremamente revoltado com essa venda de indulgências, né, entre outras, ele escreve, né, alguns documentos, né, vários documentos que formalizam, enfim, a sua crítica, né, uma crítica extremamente incisiva, né, sobre as práticas da Igreja, críticas ao próprio Papa, né. Então, já um momento efervescente, né, nessa reforma. Em datas 1520, o Papa Leão X, ele redige então um documento exigindo que Martinho Lutero viesse fazer uma retratação sobre aquilo que ele havia escrito anteriormente, né, sobre todas as suas críticas, né. Lutero, né, pegou esse documento, né, que exigia a sua retratação e queimou em público, né. Então a reação que só acentuou, né, estremeceu ainda mais essa relação, né, de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Mais uma data importante, 1521, o então imperador Carlos V, né, considera ele convoca, né, uma assembleia na qual fica determinada Martinho Lutero é classificado como herege, né. Martinho Lutero, então, nesse momento, ele é acolhido, né, por parte da nobreza, né, naquele momento ali, e se refugiou, né, e aí sim se dedica, né, de forma intensa na tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão. E aí, a partir dessa tradução, e combinando isso, né, com interpretações, né, claro, Martinho Lutero acaba desenvolvendo, né, alguns princípios que acabam determinando, né, uma nova religião, né. Aqui em 1530, né, uma confissão, né, escrita por um discípulo de Lutero, acaba então determinando, né, fundamentando a doutrina luterana, ou seja, também conhecida como luteranismo, né. Aí surgem alguns conflitos em torno desses acontecimentos, né. E a partir então de 1555, conhecida como Paz de Augsburgo, né, determina que o princípio de cada governante deve zelar então pela liberdade, né, dos seus súditos em escolherem suas religiões. Então, Martinho Lutero influenciou de forma muito consistente, né, esse desenrolar aí da relação entre poder e religião, entre governantes e a religião.
Nós temos, então, nessa sequência, compondo esse movimento de reforma, né, a reforma calvinista. Bem, logicamente influenciada, né, por Martinho Lutero. Essa reforma calvinista, ela, a partir, né, da difusão das ideias de Martinho Lutero, né, logicamente ganharam um campo, né, em todo o continente europeu. Interessante é que algumas ideias de Martinho Lutero foram sendo reformuladas, né, reinterpretações e, né, empreendidas, aplicadas por alguns de seus seguidores, né. Um desses seguidores, né, lembrando, Martinho Lutero, se a gente falou aqui de A Paz de Augsburg, ou Augsburgo, Martinho Lutero era alemão. Um desses seguidores de Martinho Lutero, francês, né, conhecido como João Calvino, né, João Calvino pertencia, né, a uma burguesa, né, a burguesia, e assim foi fortemente influenciado, né, não só por Martinho Lutero, mas pelo humanismo, né, e acabou sendo um fervoroso defensor das ideias luteranas, né, ou seja, também contribuindo com novas ideias a respeito, né, da própria religião cristã. Ele escreve, então, a instituição da religião cristã. Bem, esse escrito, então, viria a se tornar o catecismo, né, dos calvinistas, né? Pense aí, João Calvino traz todas essas considerações baseadas em Martinho Lutero, e aí, todo mundo aceitou numa boa, tranquilo? Claro que não, né? Foi perseguido também, né? Inicialmente se refugiou na Suíça, né? Suíça, onde já havia também a reforma já havia sido, né, implementada, adotada, assumida essa reforma, e acabou então empreendendo, né, uma dinâmica maior ainda a esse movimento, né, ampliando, complementando, né, a doutrina luterana. Sim, dentro dessa doutrina, né, excluía-se a ideia de imagens, né, na igreja, de sacerdotes todos paramentados, né? É esse o termo, bacana. Então a base da religião era a Bíblia, né? Eram os escritos bíblicos. Assim, isso dispensaria a existência de um clero, né? De um clero formal, de um clero regular, né? Vocês estão sacando, né? Que tema, sabe, que traz inquietações, né? Que traz reflexões, né? Na ideia da própria estrutura, mas, como eu disse, isso é história, isso traz reflexões e pronto. Sem posicionamentos por aqui, viu? Então, para João Calvino, né? Então, a salvação não dependia dos fiéis, né, e das suas articulações, aqui, de algumas implantações aqui, seja de clero. A salvação dependia de Deus, né? Deus escolheria as pessoas a serem salvas e pronto. Isso nos dá a entender que não as pessoas aqui no plano terreno decidiriam o que seria necessário para a salvação. Entenderam, né? Então, é isso. O calvinismo, né, ele acaba ganhando uma dimensão, né, uma profusão enorme, né, por toda a Europa, né,
até sobrepondo, de certa forma, o luteranismo, e alguns seguidores, né? Os seguidores foram chamados de presbiterianos, né? Na França, com outras nomenclaturas, na Inglaterra, os puritanos, né? E um outro aspecto aqui, que compõe também é uma apropriação, né? Nós temos aqui o anglicanismo também, que não poderia ser deixado de lado. Na verdade, o anglicanismo preserva, né, alguns moldes, né, de adoração dos santos católicos, né, alguns moldes de hierarquia, traz alguns princípios também de João Calvino, né, e poder da igreja anglicana, na verdade, ele permite, né, que o Estado, na verdade, se apropriasse das terras, né, que eram de posse do clero, né, católico, né, nesse caso aqui. Então, foi aquela ideia já controversa do começo dessa aula. Então, a partir dessas novas medidas, né, determinadas pelo anglicanismo, o poder sobre a igreja, o poder sobre o Estado, o poder da Igreja Católica sobre o Estado, ele acaba sendo extremamente limitado, né? Diferente de outras estruturas de poder. Então, é uma igreja também que promove, né? O anglicanismo, que é uma igreja cristã também, né? Promove algumas ampliação, né, da atividade burguesa, né? Então, vejam bem, eu não poderia deixar de mencionar o anglicanismo aqui, né? Tem alguns aspectos muito mais a serem dissecados, mas basicamente é isso. Então, compõe essa reforma protestante, né, esses três movimentos aí: luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Beleza? Lembrando, né, que isso tudo começa com o alemão Martinho Lutero, passa ali por um discípulo seu, calvinismo, né, que traz algumas novas concepções, né, interpretações. Mas o grande marco também é a tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão, realizada por Martinho Lutero. Galera, é isso aí. Vamos manter, né, o foco aí, sempre esse objetivo. Então, por partes, né, compreendem então cada momento, conectem, como eu sempre digo, conectem também o nosso canal aqui. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima. Valeu!